Olá pessoal, beleza? Meu nome é Antoniel e nessa aula de hoje eu vou estar trazendo aí um tema muito interessante aí para o nosso portal, que eu vou passar para vocês aí, que são 3 técnicas que nós vamos aprender para centralizar elementos, filhos, né, naturalmente, dentro de um container no CSS, né, utilizando apenas o CSS e HTML. Esse tema é muito recorrente, tá? Existem muitos fóruns falando sobre isso, muitas perguntas em fórum, muitos questionamentos. Eu recebo também muitos comentários de colegas que trabalham na área de desenvolvimento e muitas dúvidas surgem nesse sentido, tá? Existem várias técnicas para se fazer essa tarefa, ou seja, para conseguir obter êxito nisso aí, mas nós vamos aqui nos deter em 3, que são muito interessantes, tá? Dessas 3 técnicas eu vou recomendar para vocês a última técnica que eu vou passar, que é a mais recente e a mais eficiente, tá? Porque ela trabalha com um contexto mais moderno, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso código fazer aí os exemplos e eu vou deixar para vocês também esses exemplos no GitHub. Se vocês que tiverem interesse podem pegar lá. Então vamos lá, vamos partir para a parte de código. Bom, nessa primeira técnica, então, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode conseguir utilizar o centralizamento de um bloco filho de um outro bloco no HTML com CSS, utilizando a margem automática, tá? Então essa é uma forma que foi muito utilizada e ainda é muito utilizada. Tem várias formas da gente adicionar o CSS numa página HTML. Tem aí um artigo específico sobre isso no nosso portal, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês. Vocês podem conferir lá. Não vou estar utilizando o arquivo externo, tá? Vou estar utilizando o código aqui dentro mesmo do HTML, tendo em vista que aqui o nosso objetivo é apenas simplificar e mostrar como que funciona essas técnicas, tá? Então não vou me deter em criar um arquivo separado, tá? Tinha até feito uns testes sobre isso, fez uns testes ali no arquivo separado, mas eu vou passar para vocês aqui direto, que vocês vão vendo tudo num arquivo só. Bom, aqui eu não tenho nada, tá? Eu tenho uma página HTML simples, né? Eu criei um projeto aqui no meu NetBeans, na ideia que eu estou utilizando. Vocês podem utilizar qualquer um, até o próprio bloco de notas, tendo em vista que nosso intuito aqui não é conceitos avançados. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer eu vou mapear aqui as tags do HTML que eu tenho dentro do meu CSS para mim trabalhar. Eu tenho o wrap, tá? Que é um ID, um identificador, então eu vou usar o jogo da velha. E eu vou passar para ele um tamanho, né? Um edit de 100%, e vou aplicar um background para ele, para a gente poder ver realmente o que está sendo feito. Então essas são as configurações iniciais que eu vou passar para a div mãe, né? Seria o que vai conter o outro elemento. Eu vou passar uma configuração para o box, que é o filho, né? Que seria o cara que vai ficar centralizado. Vamos lá. Eu vou deixar junto aqui para a gente não ir gastando muito espaço da nossa tela. Então vamos lá. Esse aqui eu vou dar um tamanho para ele. Esse tamanho aqui, tá, pessoal, pode ser variado. Você pode colocar quanto que você quiser, 30, 20, 10. Eu vou colocar que esse aqui vai ocupar 50%. Só para a gente exemplificar, tá? Nessa primeira técnica, ele vai utilizar 50% do objeto, tá? Digamos assim, 50% do tamanho do pai. Como o pai utiliza 100%, ele vai ocupar 50%. Então a técnica que consiste nesse quesito de centralizar seria utilizar um margem, né? Utilizar um margem com 0 de cima a baixo e automático direita a esquerda, tá? Então ele vai centralizar o objeto, que no caso seria o nosso box. E para a gente ver isso aqui funcionando, vamos colocar um background aí. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, tá? Então, para a gente verificar, a gente vai abrir o nosso navegador de internet e vai procurar o projeto, tá? Ele está, se eu não me engano, dentro de aulas. Aqui você vai achar aqui, ó, perceba que ele está centralizando. Deixa eu colocar uma cor aqui para ficar mais interessante. Nesse aqui mesmo. Vou pôr uma color para ele colocar as letras com branco, tá? Que daí a gente vê o que está lá dentro. E vou dar um text align, né? Para ele centralizar o texto. Vamos lá. Vamos ver isso aqui funcionando. Ó,
Perceba que ele centralizou o meu bloco, tá vendo? Ó? Se eu mudar a largura do bloco, ele vai continuar centralizando, tá? Só vai mudar a largura. Vamos supor que eu quero que ele centralize com 80 agora. Quero que ele ocupe 80%. Ó, perceba que ele continua centralizado, mas ocupando apenas 80%. Mas daí você deve estar se perguntando, por que ele ficou só esse trechinho e não ocupou tudo a tela ou coisa do tipo? É porque a gente não definiu nenhum tipo de altura, então ele pegou automaticamente a altura do elemento que está aqui, que é esse parágrafo aqui, entendeu? A gente poderia definir a altura. E ele ficou essas bordinhas aqui também, porque a gente não zerou o margem e o padding do navegador. Então todo browser, ele traz por padrão uma folha de estilo lá, para se no caso você não estilizar o teu site. Então ele vem com a folha incorporada, que vai definir algumas margens, algumas pads, algumas coisas como padrão. Se você não usar um reset aí no teu CSS, ele vai trazer essas coisas também para você. Outra coisa que eu deixei passar aqui, ele está lá no navegador mandando o título sem a codificação do UTF-8, né? E não está dando para a gente ver o nosso acento lá, que o nosso idioma não é internacional, né? Então, vamos só para a gente conferir, para ficar bonitinho, né? Beleza, ó. Aparecendo certinho no browser lá com acento. Bom, essa seria a primeira forma da gente utilizar aí para fazer essa técnica funcionar. A segunda técnica que a gente vai utilizar é utilizando as posições, né? Posições absoluta, posição relativa, né? Então aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que, aqui no Py, colocar um position, né? Position relative. Então, relative. Colocaria uma posição relativa no Py e posição absoluta no filho. Só que aqui eu mudaria o tamanho, tá? Eu vou tentar fazer com largura. E aqui eu vou pegar e vou dar um... Vou tirar isso aqui, que não vamos utilizar isso aqui agora, isso aqui pode ficar. Então aqui o que eu faria? Nessa segunda opção, eu colocaria um position absolute no filho, tá? Para ele ficar absoluto na medida que eu vou mandar. E eu poderia aqui, por exemplo... Bom, aqui eu poderia colocar que ele vai ter um margem left. Bom, essa margem left aqui, normalmente ele tem que ser a metade da largura, né? Normalmente ele tem que ser a metade da largura para funcionar. Então, se eu coloquei lá 80%, né? Eu vou colocar aqui que ele vai ter 40%, menos 40%. Então, metade da largura eu tenho que tirar para tentar fazer funcionar. E aí eu coloquei uma altura, tá certo? Bom, isso aqui já teria que manter também o objeto centralizado. Essa seria a segunda forma. Vamos ver se vai funcionar. Opa, bugou aqui, hein? Bom, acredito que seja porque a gente não colocou a posição inicial dele, né, na largura, né? Então, ele vai ser um left. Eu vou colocar aqui 50%. Ele vai começar 50% na tela. Bom, vamos tentar ver se isso aqui vai funcionar. Ó, perceba que ele conseguiu centralizar o objeto para nós, a 80% da tela. Se eu quisesse, por exemplo, aqui mudar de 80%, quisesse centralizar ele com, sei lá, com 50%, vamos ver se isso aqui vai continuar funcionando. Ó, já bugou. Por que aqui bugou? Porque aqui eu teria que mudar a posição do left, né? Então, se é 50% a largura, na verdade não é a posição do left não, pessoal. Se é 50% a largura, aqui teria que ser 25, né? Sempre tentar levar a metade da largura no margem left, tá? Se a largura dele for um valor, você tenta sempre levar a metade. Aí vai funcionar certinho. Ó, perceba que agora ele já mantém centralizado, tá? Então essa aqui é uma técnica muito utilizada também. Vocês podem testar outras formas de utilizar isso aqui, mas acredito que isso aqui já vai dar uma ajuda muito interessante aí para vocês. E a outra forma, a terceira técnica aí que eu vou mostrar para vocês, que é a mais recomendada e a mais interessante de todas, que é utilizar o padrão do Flexbox, tá? Que é uma técnica nova aí que está surgindo no CSS,
mas já está sendo muito utilizada, tá? É um conceito que nem todo mundo está utilizando, mas é muito recomendado, tá? E esse conceito consiste no seguinte, tá? Eu vou apagar esse trecho de código aqui, posição absoluta left, isso aqui também, beleza. Esse conceito consiste no quê? Eu não preciso colocar esse valor 100%, tá? Porque todo objeto, no caso aqui, se eu não estou definindo valor nenhum, ele automaticamente pega o 100%. Mas eu vou deixar aqui por via das dúvidas. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um display e vou dizer que esse display vai ser flex. Eu vou dizer que ele vai ter o display flex. E depois eu posso utilizar o seguinte, um flex direction. Flex direction, eu vou colocar ele para... Posso usar o raw. Eu acredito que posso usar o raw. Depois eu posso utilizar, pode ser o flex wrap. Pode ser o flex traço wrap. Isso aqui eu vou colocar um wrap. Pode ser. Vamos testar com esse wrap para ver se ele vai funcionar. Aí a mágica está aqui, pessoal. A mágica está nessas duas linhas de código que a gente vai colocar, que é o align traço items, que vai alinhar o item na horizontal, tá? Eu posso mandar ele center, que ele vai alinhar o item na horizontal, né? Centralizado. E o justify content. Esse vai alinhar o elemento na vertical, tá? E eu quero que ele centraliza também o elemento na vertical. Se eu não quisesse, por exemplo, centralizar o elemento na vertical, eu só utilizaria o de cima, tá? Mas nesse exemplo aqui, eu vou centralizar os dois, tanto na horizontal como na vertical. Bom, acredito que com essa 3, 4, 5 linhas de código aqui, a gente já consegue aquilo que a gente fez com um punhado de tentativas nas outras técnicas. Aqui eu defini um tamanho e um background. E eu não preciso fazer mais nada, tá? No filho. Eu aplico apenas no pai isso aqui e já vai funcionar. Vamos testar? Opa, ó, perceba que ele já está centralizado. E, por exemplo, eu podia mudar aqui no filho a largura que eu quero. Quero que ele tenha 80, por exemplo. E ele vai continuar centralizado. Ó, entendeu? Usando esse conceito mais novo. Bom, e acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se o conteúdo foi útil e serviu para vocês, deixa aí o seu joinha que vai ajudar bastante a gente também na divulgação. Deixa o seu compartilhamento, qualquer dúvida pode postar nos comentários, né? Isso aí também vai impulsionar aí a nossa criatividade, vai nos dar mais possibilidades de estar criando cada vez mais conteúdos aí para vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Eu vejo você então aí no próximo vídeo.